Então, vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar nosso assunto a partir desse ponto. Foi o ponto que a gente parou na nossa última aula, tá? E só dando uma revisada, eu acho que eu dei só uma introdução, não foi ao conteúdo, na nossa última aula. Qualquer coisa, gente, se vocês faltaram alguma aula, por favor, vão lá e revejam, tá? E a gente começou falando aqui sobre a primeira Revolução Industrial, certo? A primeira Revolução Industrial. Justamente foi aquele momento onde teve toda aquela questão da Inglaterra, né, do tecido, das máquinas a vapor, certo? E aqui eu coloquei essa tabelinha aqui que eu falei para vocês que é a parte mais importante do assunto. Vamos dizer assim, o coração do assunto seria essa tabelinha aqui, pelo menos essa primeira parte, tá? Sobre a segunda revolução. Que aqui, gente, tá claramente para você poder diferenciar os principais produtos de cada um e o que mudou em cada um, tá? Lembrando que a primeira, o auge dela foi na Inglaterra, a segunda Ô, professor, foi. o Pedro tá pedindo pro senhor deixar ele entrar. Aceitar Quem? ele. Ah, o Pedro. Ah, tá. E pior que é mesmo, tem 3 pessoas aqui para entrar. Beleza, obrigado por avisar, cara. Obrigado por avisar. Nada. Eu não tinha visto aqui, não. Eu acho que foi na hora que eu estava ampliando a tela aqui, aí não aparece para mim quem chegou. Certo? A Gabi também está entrando agora. Bom, gente, então tá aqui a tabelinha, tá? Bom dia para quem chegou aí, certo? Desculpa aí pela demora de aceitar, porque realmente eu não vi que chegou aqui. Bom, gente, então tá aqui a diferença. Então, a primeira revolução foi na Inglaterra. A segunda revolução, assim, o auge dela foi na Alemanha, tá? A primeira, os principais produtos ali, vamos dizer assim, as principais coisas que foram utilizadas, ferro, carvão e as máquinas a vapor, tá? Na segunda revolução, cara, eu comentei muito com vocês sobre isso, gente. Quem faltou na última aula, por favor, vá lá no YouTube e reassista a aula, cara. Muito importante, certo? Então foi o aço, o petróleo e principalmente, gente, petróleo e eletricidade, tá? Que eu até comentei com vocês que nós tivemos grandes invenções aí, justamente graças a isso. Quando falo sobre petróleo, estou falando sobre a química. E quando eu falo sobre eletricidade, estou falando sobre a, a física, tá? E aí eu comentei a invenção da fotografia, tá? A invenção do cinema, tá? A própria evolução da música, né, com a criação do fonógrafo, os gramofones, tá? Que eram as primeiras máquinas ali da música, certo? Então, tudo isso aí foi na segunda revolução. Foi muito importante, cara. E lá no finalzinho nós temos aqui a questão da mudança da própria economia em si. Sendo que na primeira revolução era um capitalismo liberal, né? Ou seja, você podia colocar o que quisesse, com o preço que quisesse, né? O objetivo era colocar indústrias, enquanto que na segunda revolução o capitalismo já era um capitalismo financeiro e monopolista. Galera, uma coisa, a partir de agora é tudo novo, tá? Uma coisa que eu quero que vocês gravem muito bem na cabeça de vocês é o seguinte, tá? Olha só, aqui é só explicando detalhadamente as mudanças, tá? Isso aqui não vai ser tão importante para a gente por enquanto, certo? No caso aqui, as mudanças que ocorreram ali na Alemanha, tá? As mudanças que ocorreram na Rússia, isso aqui eu não vou abordar porque não vai ser tão importante assim para a gente, certo? Isso aqui é mais voltado para a galera do ensino médio, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa importante. Nos Estados Unidos também não. Vai ser basicamente a mesma coisa, nos Estados Unidos também. Bom, aqui, agora sim é importante, tá? Gente, o que eu quero que vocês entendam, galera, é o seguinte, tá? Uma coisa que vai ficar bem clássica, bem forte, nesse nosso assunto aqui sobre o capitalismo financeiro, gente, é o seguinte, preste atenção, preste muita atenção, tá? É que quando a gente fala sobre capitalismo financeiro, gente, nós estamos falando sobre um tipo de capitalismo mais voltado para a economia mundial, certo? Agora, é aquilo que vocês vão ver em geografia, né? A famosíssima globalização. Gente, eu diria para vocês, eu até diria para vocês que a globalização começou aqui, na segunda revolução, tá? E vocês vão entender o porquê com o desenrolar do assunto, certo? Mas botem na cabeça de vocês, gente. Claro, não a palavra em si, tá? Mas na prática, a globalização começou aqui. Por quê, gente? Cada país, eu já estou adiantando para vocês porque esse slide aqui não foi eu que fiz, tá? Foi um slide que eu encontrei de um professor de história e ele está bem parecido, bem próximo do que eu quero abordar com vocês, tá? Então, gente, cada país, vamos lá, pulo do gato. Cada país vai ter um tipo de produto que vai ser predominante.
Ou seja, ele é o cara daquele produto. É ele que exporta para o resto do mundo. Gente, vamos amarrar a história. É isso que eu falo para vocês, que a história é linda, velho. Quando você consegue amarrar a história. Gente, nessa época daqui, século XIX, preste atenção, século XIX, foi justamente aquela época do segundo reinado brasileiro. Segundo reinado brasileiro. E agora eu quero ver alguém aqui para salvar a pátria. Gente, no segundo reinado brasileiro, principalmente no governo do Pedro II, qual era o nosso ciclo econômico? Qual era o nosso principal produto? Açúcar? Café? Açúcar? Não, mano. Açúcar foi lá atrás, cara. Açúcar. Vamos relembrar aqui. Vamos relembrar. Qual foi o primeiro grande ciclo econômico? Pau-Brasil. Pau-Brasil. Pau-Brasil, na época do Brasil pré-colonial, né? Ou seja, quando Portugal não tinha nem assumido ainda o Brasil como sendo, né, colônia deles. Beleza. Qual foi o nosso segundo grande ciclo que veio logo depois de Pau-Brasil? O açúcar? A açúcar é conhecida como ouro branco. Isso, perfeito, Gabi. Você me encheu de orgulho agora, meu amor. Exatamente, gente. Foi o ciclo do açúcar. Não esqueçam que depois do pau-brasil, né? Lembrando que o pau-brasil levava cerca de 15 anos para ficar pronto, então a Portugal precisava de outro produto, né, para gerar dinheiro, e eles já produziam cana-de-açúcar nas Ilhas de Madeira, que era uma ilha que pertencia a Portugal, né, ali perto de Portugal, uma ilhazinha. E eles perceberam que justamente devido ao clima brasileiro, um clima tropical, com o solo quente e úmido, né, com o solo de massapê, tudo isso aqui é assunto do 7º ano, viu? Né, a cana-de-açúcar deu muito bom aqui no Brasil. Então foi o nosso segundo grande ciclo, que foi a época dos engenhos. Galera, a época dos engenhos, a época que eles começaram a trazer escravos africanos para cá, para o Brasil. Mas a Holanda invade o Brasil, e depois de quase 24 anos, quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles acabam indo plantar açúcar, né, plantar a cana-de-açúcar nas ilhas meridionais, ali na América Central. E, gente, se o açúcar brasileiro entrou em crise, qual foi o terceiro grande ciclo na época dos bandeirantes? É as Minas. Bom, então continuando aqui, como eu estava falando para vocês, né, o terceiro grande ciclo econômico da gente foi o ciclo do ouro. Tá? O terceiro grande ciclo foi o ciclo do ouro. Certo? Aqui. Então, a época dos bandeirantes, né? Época da encontrar as minas de ouro, mas também tinha um problema. O ouro não é igual a fruta, não é igual a verdura que dá toda hora, dá todo ano, dá todo mês. Tá? Então o ouro acaba. Então qual foi o nosso quarto grande ciclo? Café. Aí agora sim, chegamos no ciclo do café. Tá? Eu até falei para vocês que cerca de a base, a grande base da nossa economia brasileira, inclusive até hoje, tá, pessoal? Se eu for procurar até hoje, o produto que o Brasil mais exporta ainda é o café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Isso, exatamente, Emily. Né? Gente, por mais que o Brasil esteja se desenvolvendo e se industrializando cada vez mais, mas o Brasil é um país agrário, entendeu? O Brasil é um país agrário. Né? E como a Emily comentou, muito bem comentado aqui, gente, ainda hoje o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Tá? Então, voltando para a nossa ideia central, vamos lá. Voltando para a nossa ideia central, para o nosso pulo do gato, eu quero que vocês entendam isso, gente. Quando nós falamos aqui, ó, deixa eu voltar aqui, só para vocês poderem ver, tá? Quando eu falo aqui para vocês que é uma economia monopolista, gente, monopólio... É uma cultura, né? Isso, escrevam isso para vocês poderem não esquecer, tá? Monopólio, domínio ou controle. Você pode colocar até assim, ó. Eu vou até escrever aqui embaixo, cara, porque você tem que entender, você tem que aprender o que é monopólio. Até porque, até hoje em dia, se usa muito a palavra monopólio toda vez que se fala sobre comércio, sobre dinheiro, tá? Sobre economia. É uma palavra muito utilizada, tá? Monopólio. Vamos lá. Controle. Anota aí. Controle. Domínio ou exclusividade. Deixa eu arrastar para cá. Sobre um produto. Tá? Isso aqui, gente, seria a definição básica do que seria um monopólio. Tá? Isso aqui é a definição básica do que seria
um monopólio, tá? Seria basicamente isso, gente. Controle, domínio ou exclusividade sobre um produto. Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou alguma dúvida, gente? Não, tá de boa. Anotem, galera. Se possível, até anotem para você não esquecer, tá? Toda vez que vocês ouvirem, inclusive, isso é uma palavra que muito comum hoje em dia, pessoal, tá? É uma palavra muito comum hoje em dia. Então, deixa eu te dar um exemplo. Quem é que tem o monopólio da produção de cuscuz aqui em Arapiraca? Qual é a empresa? Coringa. Coringa. Vocês entenderam agora o que é monopólio? Então, monopólio é quando tem uma empresa, quando tem um ramo do comércio, da economia, que tem um monopólio, ou seja, ele tem um controle, o domínio, e muitas das vezes, até a exclusividade sobre um tipo de produto específico. Certo? Realmente, a massa coringa, outra nenhuma empresa sabe fazer ela. Exatamente. Tem até outras empresas que produzem cuscuz, tá? Tem até outras empresas que produzem cuscuz. Mas não é igual o Coringa. E outra, pode ser que se você viajar, por exemplo, sei lá, você viajou para Pernambuco, lá pode ter outra empresa que tem um monopólio do cuscuz. Tá, gente? Então, assim, o monopólio... Então, assim, o monopólio ele pode ser tanto local quanto também mundial, tá? Por exemplo, o Coringa tem o monopólio do cuscuz, né, de vários produtos de café também e tudo mais, aqui em Arapiraca e até no Nordeste. Mas se você viajar para Pernambuco, lá vai ter outra empresa que vai ser a top do cuscuz. Quando o meu avô ele trabalhava no Coringa como caminhoneiro, aí ele levava fuba e também o fumo, aí levava para o Pará, para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Então você vê que é uma grande empresa que ela tem o quê? O monopólio. Eu acho que agora ficou fácil, eu acho que agora eu dei de mão beijada, eu dei um mamão que já é mole ainda cortado para vocês. Eu acho que não tem como você ter ficado com dúvida agora do que é monopólio. Fala aí, Lara. Então o monopólio, ele era... É como você falou. Então o Brasil, o monopólio dele era o café. Não, pera. Era não, ainda é. Exatamente, ainda é. Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Aqui na lista da economia, o café está em 10º no mais exportado. De que? Do Brasil? O primeiro está a soja. E que interessante aí. Interessante isso aí. Até uns anos atrás era o café. Né? Então você vê que já tem. Agora, sabe por que, Luciano, isso? Porque nos nossos últimos 5 anos da nossa história, 2015 para cá, o Brasil ele acabou entrando em vários acordos com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Inglaterra. E aí, isso aí fez com que vários produtos de fora entrassem no Brasil. Entende? Então, isso aí aconteceu nos últimos 5 anos. Porque até uns anos atrás, como eu falei para vocês, o café ainda tinha muito poder aqui no Brasil, né? Ainda tem, né? Vamos combinar que ainda tem. Mas ainda também tem, né? Porque quando eu viajo de Alagoas para aqui, para Sergipe, é um monte de caminhão de cana. Exatamente. A cana também, mas a cana ainda é um pouco mais no Nordeste, né? Enfim, cara, olha que interessante isso aí. E aqui, voltando aqui para o nosso contexto do assunto, tá? Voltando aqui para a época mesmo, se liga só. Na época, a Inglaterra, tá? Qual era o monopólio da Inglaterra na época? Eu vou tentar me lembrar aqui para ver se eu consigo dar alguns exemplos para vocês, tá? Qual era o monopólio da Inglaterra na época? O ferro e o aço, tá? Esses aqui era o monopólio da Inglaterra na época. Gente, ela fez muitas estradas de ferro, ela fez muitas... enfim, ela utilizou o aço e o ferro em larga escala, certo? Lembrando que ela não abandonou o tecido, certo? Mas aqui foi o grande auge dela. Da França, gente, por incrível que pareça, artigos de luxo. Cara, velho, a França, não é por nada, gente, que o Brasil vai ser um dos maiores imitadores da França, tá? Tudo que era de luxo vinha da França. Tipo, até hoje nós temos esse conceito, né? Quando fala assim, fulano tá usando um perfume francês. A pessoa diz, nossa, olha só, perfume francês, né? Então, até hoje, quando se fala sobre moda, né? Moda, artigos de luxo, perfumes, joias, tudo isso, sempre que tem a ver com luxo, né? Não tem nada mais luxuoso e mais ostentação do que você dizer que foi passar as férias em Paris. Nossa! Né? Então, desde essa época, gente, a França era um dos maiores produtores de artigo de luxo.
tá? O Brasil, nosso querido Brasil brasileiro, né? Obviamente, era o café, tá? Na época era o café. A Alemanha, tá? A Alemanha na época era justamente o quê, gente? O petróleo, tá? O petróleo e eletricidade, tá? Petróleo e eletricidade, certo? Deixa eu ver se eu me lembro mais aqui de mais algum. Ah, lembrei. Estados Unidos da América, na época, era o algodão. Algodão e soja. E o Japão? Algodão e soja. Cara, eu não me lembro, Luciano. Eu não me lembro do Japão na época. Sendo sincero com você, cara, eu não me lembro. Ah, mas é fácil encontrar na internet, você encontra. Até em livro de história você encontra, mas eu não estou lembrado agora. Da questão. Posso tirar print? Pode sim, pode sim. Vocês podem tirar print, viu, gente, essa tela aqui. Mas vai ficar gravado, né? Vai dar no mesmo, no fim das contas. Mas podem tirar print, tá? Fica legal. E aqui, gente, são alguns exemplos que eu me lembro, tá? São alguns exemplos que eu me lembro, para vocês entenderem, gente, essa questão do monopólio. Tá? Vocês poderem entender essa questão do monopólio. Tá? Bom, dito isso, né, eu acho que agora ficou fácil, né? Então, capitalismo financeiro, né, grandes bancos controlando indústrias, né, por meio da compra de ações e dependência financeira, no caso, empréstimos, tá, gente? É aqui nessa época também que vai começar a surgir a moda da compra de ações, né, as famosas bolsas de valores, que é quando gente, uma ação nada mais é do que você comprar um pedacinho daquela empresa. Você investe naquela empresa e aí você tem uma certa porcentagem daquela empresa, tá? Ou apenas você está financiando ou investindo em algum produto específico, em alguma campanha específica da empresa, né? E aí também você pode fazer um investimento maior e se tornar sócio, que é quando você tem um pedacinho na empresa, tá? Inclusive isso aí está virando moda no Brasil hoje em dia, né? O que não falta aí são grandes investidoras, né? ensinando as pessoas a investir em tesouro direto, a investir em bolsa de valores, a investir em ações de muitas empresas. Tem empresas que te ensinam a investir, tá? Inclusive isso aí está bem na moda no Brasil, né? Bom, dito isso, para a gente poder ir para a nossa parte final da nossa aula de hoje, cara, nesse contexto do capitalismo financeiro, a partir de agora eu quero atenção super, hiper máxima, tá? Inclusive aqui é questão de prova. Gente, o capitalismo estava se transformando, estava mudando, se modificando, se modernizando. E aí vai surgir três, vamos dizer assim, não digo categorias, cara, mas vai surgir três paradas, três coisas, tá? Três conceitos. Pronto, agora eu consegui encontrar a palavra que se encaixa melhor. Vai surgir três conceitos, três ideias muito forte nessa época. Gente, aqui é o coração da nossa aula de hoje, tá? Foco máximo. Holding. O que era uma holding? Empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Gente, resumidamente, uma holding é o quê? Imagine um banco. Vamos pegar o Banco Mundial, tá? Lá da família Rockefeller, que é a família mais rica do mundo, tá? Que é dona do Banco Mundial, né? Que é o Banco de Nova York, lá nos Estados Unidos. O Banco Mundial, ele é uma holding. Ou seja, ele é um grande conglomerado ou uma grande empresa, no caso aqui, é o maior banco do mundo, né, o Banco Mundial, é o Banco de Nova York. E esse banco ele tem a única função de quê? De controlar as ações de empresas. Gente, as holdings, elas são tão poderosas, mas tão poderosas, que elas podem acabar com grandes empresas em questão de segundos. E aí, vocês sabiam disso? E, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tanto as holdings, quanto os trusts, quanto os cartéis, existem até hoje. Tá? É por isso que eu estou falando para vocês foco máximo. Tá? Foco máximo. Uma holding é uma grande empresa que controla empresas menores. Através de... Geralmente são mais bancos, tá? Não são necessariamente só bancos, mas geralmente são mais bancos. Eu vou te dar um exemplo agora. Oi. Tipo Carrefour?
Porque, tipo, não é exatamente o mercado de uma pessoa, né? Que já que, tipo, é por ação, essas coisas. Seria mais ou menos isso, tá? Mas no caso assim, não se encaixaria tanto o Carrefour, porque o Carrefour ele se encaixaria mais em um trust, tá? Ele se encaixaria mais em um trust. Porque o Carrefour, ele é uma única empresa, tá? Ele é uma única marca, vamos dizer assim, né? Ele é uma única marca que ali ele compra outras empresas menores ou direito de outras empresas menores para poder controlá-las. Então ela se encaixa mais nos trusts. Você pode ver que o Carrefour não é apenas uma rede de supermercados. Dentro de uma rede de um hipermercado do Carrefour, você encontra lá o setor de cosméticos, você encontra o setor de joias, você encontra o setor de tecnologia. Parece um shopping. Na verdade, o Carrefour é quase que um shopping. Né? É quase que um shopping. Certo? Então ela se encaixaria mais num trust. Tá? Então tá aqui uma holding. Deu para entender, né, gente, o que é uma holding? É quando é uma grande empresa que controla outras através de controle acionário, através do dinheiro, através das suas ações, certo? Então, uma holding, geralmente, é aquele ramo, é aquele grande... Só entendi naquela parte, o senhor disse que ela pode destruir outra a qualquer momento. Sim, porque ela é dona das ações. Imagina que você tem uma empresa, Gabi, e eu sou uma holding. Eu chego e vou dizer assim, ó, Gabi, eu vou investir na tua empresa 10 milhões de reais. Você vai ficar muito feliz, né? Nossa, que felicidade! Só que aí, o que você vai estar fazendo para mim é o quê? Você está vendendo mais de 50% das ações da tua empresa para mim. Então, no fim das contas, você foi quem fundou a empresa, mas eu que sou o verdadeiro dono. Entendeu, Gabi, agora? Ou seja, como eu tenho mais de 50% das ações, quando eu tenho mais de 50% das ações, no momento que eu quiser tirar o meu dinheiro da tua empresa, ou até fechar a empresa, eu posso, porque eu tenho mais de 50%. Gente, é o que nós chamamos de sócio majoritário. Se ligou agora na parada? É o que nós chamamos de sócio majoritário. Aquele que tem a maior parte da empresa. Beleza? Vamos agora para um trust. Um trust, empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, preços e dominando o mercado. Gente, um trust, eu vou dar um grande exemplo de trust. Perdigão. Muita gente hoje em dia acha que a Perdigão e a Sadia são inimigas, né? Tipo, são não inimigas, mas concorrentes. Gente, sabe o que as pessoas não sabem? Numa prova... que são o mesmo dono, né? Gente, o que vocês não sabem... Perdigão... Não é a tal da JBS? Exatamente. Gente, a Perdigão comprou a Sadia. Aí você pergunta, professor, mas se a Perdigão comprou a Sadia, por que ela não acabou com a marca Sadia? Por um motivo simples, pessoal. Muitas pessoas ainda têm a falsa ilusão de que são produtos diferentes. É tipo vocês que vão pagar caríssimo, vão a um shopping pagar caríssimo, e um tênis da Nike, achando que o tênis da Nike tem mais qualidade do que o da Adidas, por exemplo. Mas vem tudo da China. A única coisa que eles acrescentam é só a marca. Ou aqueles 3 tracinhos, ou aquele sinalzinho da Nike. Só isso. O produto é exatamente o mesmo. E os falsos são do mesmo. Exatamente, ou seja, tanto se você comprar um produto da Perdigão e um produto da Sadia, é a mesma coisa. Mas por quê? Porque tem pessoas que têm a falsa ilusão de que é diferente. Então, tem muitos clientes fiéis da Sadia que não vão comprar... Dos dois lados, né? Como é que é, Emily? Eles preferiram ganhar dos dois lados. Com certeza. Claro, é uma estratégia de marketing, mano. É uma estratégia de marketing. E dá muito certo. Porque tem pessoas que são muito fiéis a um produto. Oi, Lara. Eu vejo gente aqui dentro de casa que compra o Perdigão porque não gosta de Sadia. Só que é a mesma coisa. Eu fico falando pra elas, eu insisto pra minha vovó, é a mesma coisa. Ela olha pra minha cara, não, tem um gosto diferente. É literalmente a mesma coisa. Mas só que aí a gente, é aquela questão, como tem pessoas que têm um certo apego a um produto, porque tem, sei lá, tem muito tempo, que utiliza, né, que consome aquele produto ali, aí acha que é diferente, mas no fim das contas é a mesma coisa. Tá? Então tá aí um ótimo exemplo para vocês, tá, gente? Que a da Perdigão, né, que ela comprou a Sadia, né? Então é uma empresa quando ela tem domínio da outra através da compra. Esse slide aqui, gente, é muito, muito, muito importante, tá? Se quiserem tirar a print dele, fiquem à vontade. E o último ponto aqui na nossa aula de hoje é um cartel, tá? São os cartéis. Gente, resumidamente, pessoal, um cartel é quando ele não compra a outra, mas ele faz um acordo com a outra.
Para quê? Para que um preço não fique muito acima da outra, nem muito abaixo da outra. Ou seja, todo mundo ganha. Eu vou dar um exemplo bem bobo agora, tá? Imagine que a Emily, ela coloca, sei lá, ela cria uma escola de inglês. A Vitória foi lá e também criou uma escola de inglês. Aí a Mari foi lá também e criou uma escola de inglês. Gente, são 3 empresas de inglês. Imagina que a Vitória colocou um preço muito abaixo, então ela está pegando tudo que é produto. O que é que pode fazer? A Mari e a Emily, elas podem se unir e fazer um acordo e tabelar um preço. E também chegar para a Vitória e entrar em acordo com ela para tabelar o preço, tabelar os cursos, tabelar aquilo que elas vão fazer. Por quê? Você pode pensar assim. Você pode até pensar assim. Mas a Vitória vai sair perdendo, porque ela estava com preço legal lá embaixo. Gente, mas isso não tem retorno. Quando você coloca o preço do teu produto muito abaixo do mercado, você perde. Gente, isso é regra básica do mercado. Se você coloca um preço, imagine que a Emily tem um curso de inglês 10/10. E a Vitória tem um curso de inglês 10/10. Só que o preço da Vitória está com um preço muito abaixo. Ela vai perder dinheiro. Entende? Ela vai perder dinheiro, a não ser que ela queira trabalhar por amor à terra. O que, para o capitalismo, é uma grande burrice. Certo? Vocês entenderam, gente, o que é um cartel? Então, um cartel nada mais é do que isso. É quando empresas se entram em um acordo para controlar um produto específico. Nesse meu exemplo agora, Vitória, Emily e Mari vão controlar o mercado das escolas de inglês. E qualquer outra empresa de inglês, vamos supor agora que a Lara foi lá de exibida e quis colocar uma escola de inglês, mas ela não está dentro desse cartel. Ou seja, Emily, Vitória e Mari é um cartel, é um acordo, é um conglomerado de empresas unidas para controlar aquele mercado das escolas de inglês. A Lara, que está de fora, a empresa dela vai falir. Rapidão. Vai falir rapidão. Entende? Porque como são 3 empresas contra 1, elas podem investir em marketing, podem... Cara, inclusive para a galera que já assistiu Narcos, né, essa palavra cartel, ela é muito utilizada para quando se fala sobre drogas. Né, essas grandes traficantes de drogas, né? Cara, se tem uma boca de fumo que começa a vender mais barato do que a outra, o cara vai lá e mata todo mundo, pô. Então, muitos cartéis de droga tem ali, quem já assistiu Narcos, por exemplo, né, que conta lá a história do Pablo Escobar, que foi um dos maiores traficantes de droga do mundo, se não o maior de todos, né, na Netflix. Tem várias séries, inclusive a Narcos, com aquele ator brasileiro, né, Caramba, esqueci agora o nome do camarada, velho, que ele é um ator muito bom. Esqueci agora, que ele é o mesmo ator que faz o Tropa de Elite. Ele é o mesmo ator que faz o Tropa de Elite. Ele é quem faz o Pablo Escobar, né? E, cara, os cartéis nada mais é do que isso, gente. Os cartéis é quando várias empresas do mesmo ramo se unem para controlar aquele ramo. E qualquer empresa por fora que não esteja dentro daquele cartel, ela vai falir. Tá? Bom, meus amores, então tá faltando menos de um minutinho ali. Aliás, tá faltando 2 minutinhos mais ou menos para terminar a nossa aula. E eu queria abrir para vocês agora. Aliás, então, na nossa aula de hoje, por hoje, né? Nossa aula de hoje é essa. Certo? A gente encerra por aqui a parte de assunto mesmo. A gente encerra aqui, certo? Essa nossa primeira parte. E na nossa aula de amanhã, né? A gente vai fazer a nossa próxima aula vai ser a nossa reposição. A gente continua a partir desse ponto aqui. Beleza?